Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como entender o Apocalipse. A chave para entender o Apocalipse, que é um livro de símbolos, está justamente em entender que ele é um livro de símbolos. Então, é preciso cuidado com a interpretação literal desses símbolos. Uma outra chave para entender o Apocalipse é a divisão que acontece logo no início do livro. Apocalipse 1,19 diz assim: escreve as coisas que tens visto, uma, e as coisas que são, duas, e as coisas que depois destas hão de acontecer, três. Isso cria três grandes divisões. Primeira, as coisas que tem visto são aquelas do capítulo 1, ou seja, as que João estava vendo no momento da revelação. Segundo, as coisas que são nos falam do tempo presente, tanto para João quanto para nós, isto é, das coisas que existiam tanto no tempo de João quanto no tempo nosso, hoje. Que coisas é essa? A igreja. E aí vem as 7 cartas às igrejas, porque a igreja existe desde então. As coisas que são, portanto, são as cartas às 7 igrejas, o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. E aí vem a terceira parte, que é as coisas que depois destas hão de acontecer, e essas nos falam de um futuro do ponto de vista de quem pertence ao tempo das coisas que são, que é o tempo atual em que a igreja é o testemunho de Deus no mundo, na terra. Se você prestar atenção, quando acaba o capítulo 3, que acaba o período do tempo, as coisas que são, que é o tempo da igreja, aí no começo do capítulo 4, você vê que ele começa com essas palavras: depois destas coisas. E aí parece haver uma figura até do arrebatamento da igreja, já que João é convidado pelo anjo a subir ao céu e assistir de lá as coisas que acontecerão nesse mundo. Do capítulo 4 em diante de Apocalipse, é tudo futuro. Ainda não aconteceu. E eu, particularmente, não creio que estarei aqui para ver acontecer essas coisas. Coisas como a grande tribulação, o surgimento da besta, do anticristo, etc. Para entender melhor o Apocalipse, eu sugiro a leitura dos comentários de Norman Berry no site www.stories.org.br/ap de Apocalipse, _p de pato, .html. Vou colocar na tela, aí você vê e pode acompanhar então daí, versículo a versículo, um entendimento melhor do livro de Apocalipse.